Nesse anime, o protagonista está andando na rua, mexendo em seu celular, até que de repente ele tromba com uma garota que estava correndo. Então ele percebe o que está acontecendo. Tinha um cara com uma faca tentando roubar a loja. Ele até tenta fugir, mas quando ele vê as duas garotas travadas de medo, ele corre para ajudá-las. Então ele vai enfrentar o ladrão, mas acaba ferido. O prota fica feliz de ter ajudado as meninas, mas ele morre antes da ambulância chegar. Um tempo depois, ele acorda em uma casa diferente, e ele encontra uma serviçal que fica feliz ao ver que ele acordou. E de repente, uma mulher que ele nunca viu na vida abraça ele e fica muito feliz dele ter acordado, e ela é sua mãe. Então ele se olha no espelho e ao ver que é uma criança de 3 anos de idade, ele surta. Seu nome é Caim, ele teve uma reação muito normal para alguém que renasceu em um novo corpo. Ao ver que Caim está confuso, a serviçal e sua mãe decidem dar um tempo para ele, pois elas acham que a confusão era porque ele acabou de acordar. Sozinho no seu quarto, ele percebe que morreu quando ajudou as meninas e reencarnou no corpo dessa criança. Então ele chega à conclusão que ele deve conhecer ao máximo sua nova vida. Um tempo depois, ele percebe o quão difícil vai ser para ele viver no corpo de uma criança de 3 anos, pois a Sylvia trocava ele, dava comida na boca e ainda dava tapinha nas costas para ele arrotar. E passar por isso é bem constrangedor, pois ele é um jovem no corpo de uma criança. Porém, ele aproveitou esses momentos para descobrir sobre sua nova vida. E descobriu que seu pai é um marquês da alta nobreza, e seu nome é Garm, e que sua mãe se chama Sarah, e que ele tem uma irmã chamada Raine, que é 2 anos mais velha que ele. E ele também descobriu que seu pai já foi casado anteriormente e teve 2 filhos com essa outra mulher, que se chama Alec e Dejine. E também descobre que seu pai tinha um exército para proteger a fronteira. Falei errado. Logo depois, junto com Sylvia, ele descobre que nesse mundo tem monstros, que é derrotado por aventureiros, que usam espadas e magia. E com isso, o prota fica super animado, pois do mundo que ele veio não tinha nada disso. E ele fala que não tem nenhuma família viva, então não tem do que sentir saudade. Durante o jantar, ele pede para seu pai deixar ele estudar mais sobre o reino Westford e coisas sobre magia. Seu pai fala que quando ele tiver 5 anos, ele vai ser batizado para poder usar magia, mas que até lá ele poderia estudar nos livros. Então sua irmã Raine ajuda ele a estudar e conta um pouco sobre a história do reino. E ela conta sobre o primeiro rei de lá, chamado Yuya. E nisso ele descobre que naquele mundo também tem elfos, anão e o povo fera. E outros bichos fofinhos. Alguns anos se passam e chega a hora do prota ser batizado por um dos 7 deuses que concederá uma bênção, uma magia para ele, que vai do nível 1 ao 5. Então o batizado começa, e uma luz muito forte aparece e teletransporta ele para falar com os 7 deuses. Lá tem um deus que chama Zenon, que é o deus que criou o mundo. E também conhece a deusa da morte, chamada Rime, que explica que a morte dele não estava nos planos. E ela mostra que o ladrão iria tropeçar e algumas pessoas iam segurar ele, e que ele não precisava ter protegido elas. Mas mesmo assim, os deuses reconheceram que ele fez uma boa ação e decidiram reencarnar ele nesse mundo. Ela explica que era para ele ter demorado mais para obter as lembranças de sua antiga vida, e não passar pelas experiências embaraçosas de ser um bebê. Mas ele acabou acordando cedo demais. Mas o prota fala que foi melhor assim, pois ele pôde aprender as coisas muito mais rápido, pois ele sabia ler e escrever. Então finalmente chega o momento dos deuses batizarem ele, mas ao invés de apenas um deus batizar ele, todos os 7 darão a bênção para o menino. Logo após isso, quando ele acorda, seu pai pede para ele mostrar os status, para ver qual bênção ele ganhou. Mas o prota sente que isso está errado, então ele inventa desculpa de que quer ir ao banheiro para ver sozinho. Assim que ele vê, ele percebe que fez uma boa escolha, pois qualquer um se assustaria com os status dele, pois todas as bênçãos que ele ganhou estavam de nível 10, sendo que o comum era apenas do nível 5. Mas ele percebe que uma das magias que o deus Zenon deu para ele era para disfarçar seus status, então ele ativa esse disfarce para não assustar ninguém. De volta em sua casa, seu pai pede para ver seus status, mas mesmo com o disfarce ativado, todos se assustam com o resultado. Seu pai fala que com esses status ele tem a vida ganha, e pede para Caim não mostrar para mais ninguém, pois poderia ser visto como uma ameaça ao reino. E nisso, o prota vai para seu quarto e encontra um livro de invocação, então ele decide invocar um bichinho fofo para se divertir, mas ele acaba invocando uma fera gigantesca. E nisso, sua irmã e uma menina fera está ali, e acaba travando de medo, e o prota, ao ver que elas estavam em perigo, decide ajudá-las. Ele percebe que está na mesma situação de sua outra vida. Então novamente ele cria coragem para ajudar as meninas e vai contra o monstro. Ele usa uma magia que acaba destruindo o monstro, e quando ele cai no chão ele pergunta se vai de base novamente. Mas ele fica aliviado ao perceber que ele está bem. Um tempo depois, seu pai pergunta o que ele quer fazer de sua vida, pois por ele ser o seu terceiro filho homem, ele não vai herdar suas terras. Então ele responde que quer conhecer vários lugares, conhecer pessoas novas e proteger aqueles que precisarem. E por isso ele quer virar um aventureiro e lutar com os monstros que há nesse mundo. Na próxima cena, na casa dos deuses, a deusa da morte pergunta se eles poderiam ter dado todo aquele poder para o prota. Mas Zenon responde que nem todo esse poder é suficiente, pois até os 16 anos ele tem que se tornar o melhor do continente, porque no futuro eles precisarão de sua ajuda.
No dia seguinte, na mesa de jantar, o seu pai fala que para se tornar um aventureiro ele tem que estudar bastante, e que por isso ele vai contratar um professor particular para ajudar o Prota. Em seu quarto, o Prota tenta imaginar como seria seu professor, até que de repente ele tem a notícia que seu professor está chegando, e ele fica tão empolgado que ele usa seu poder de teletransporte e acaba caindo em cima de sua professora. Mais tarde ele descobre que ele vai ter duas professoras, Millie e Nina. Em seguida, o Prota vai para sua primeira aula e surpreende suas professoras ao mostrar que tem habilidades com a espada e consegue usar os 4 tipos de elementos, sendo que nem os magos mais fortes têm essa capacidade. E nisso elas percebem que não seria uma boa ideia ensinar o Prota dentro de sua casa. Então ele fica todo empolgado, pois ele sempre quis explorar esse novo mundo. Então elas decidem pedir a permissão para o pai de Caim, pois se treinassem dentro da mansão com o poder absurdo do Prota, ele poderia destruir a mansão inteira. Seu pai então dá a permissão, mas com uma condição: eles não poderiam se afastar muito e era para eles tomarem cuidado. Então Prota e suas 2 professoras saem da mansão para treinar em um lugar seguro. E logo ao começar o treinamento, elas percebem que realmente foi a melhor ideia sair da mansão, pois o Prota queria uma explosão gigantesca usando sua magia de fogo. De repente, suas professoras sentem a presença de um monstro, e logo o monstro aparece, e é um coelho matador. O monstro vai direto atacar o Prota, mas o Prota desvia e ataca ele, e o derrota. As duas até ficaram preocupadas, mas o Prota lidou com ele muito fácil. E nisso o Prota já pega o corpo do coelho com sua caixa mágica que guarda tudo o que ele quiser. Para se certificar que o local está seguro, Nina usa uma magia para ver se tem mais criaturas ali perto, e acaba vendo que tem mais alguns outros monstros a 300 metros daquele local. O Prota fica animado e pede para ela ensinar ele a usar essa magia. E com apenas algumas instruções ele consegue ir além de sua professora e consegue ver até a quantidade dos monstros, que são 4 coelhos matador. Eles então vão até as criaturas e derrotam eles, mas um acaba escapando e correndo para uma floresta. O Prota tenta correr atrás, mas suas professoras o impedem e falam que é muito perigoso naquela floresta, pois é o lar de muitos monstros perigosos. E ela explica que uma vez a cada década eles formam uma rebelião e atacam os reinos, fazendo o Prota perceber que é por isso que as cidades têm um muro gigantesco. Já em sua casa, o Prota está assustado vendo seus status, pois aumentou muito só por ter eliminado alguns coelhos, e ele fica com medo de ser eliminado por ser muito poderoso. Ele fica revoltado com os deuses por ter dado tanto poder para ele. No dia seguinte, Millie e Nina vai até a guilda para ver onde tenham monstros mais fortes do que simples coelhos matadores, pois eles eram fracos demais para treinar o Prota. Chegando lá, eles falam com a recepcionista e descobrem que tem apenas lobos, monstros que atacavam em bando e poderia ser um treinamento ótimo para o Prota. E de repente um cara aparece tirando sarro de Millie e Nina, por elas serem rank D e ele ser rank C. E quando ele e sua turma decidem atacar as professoras, o Prota decide agir, então ele pede educadamente para deixar suas professoras em paz. O cara nega e tenta tirar sarro do Prota, então o Prota resolve mostrar o seu poder e dá uma surra nele. As professoras ficam muito felizes com ele por ele ter ajudado elas, e assim o Prota segue seu treinamento dia após dia. E assim 3 anos se passam e chega ao fim do contrato delas. E para agradecer, o Prota decide fazer uma bolsa mágica para as duas. Então ele corre para a floresta e usa sua magia de fogo para matar alguns monstros para usar para fazer a bolsa. E nisso alguns soldados acabam vendo o que está acontecendo e acham que os monstros estão atacando. Vários soldados correm para a floresta para ver qual monstro está usando aquela magia de fogo. O Prota finaliza as bolsas e usa sua magia de teletransporte para ir embora de lá, mas acaba deixando um lenço para trás. Quando os soldados chegam no local, eles ficam preocupados ao ver a cratera, mas não veem nenhum monstro por ali e só encontram um lenço que o Prota deixou para trás. No dia seguinte, o Prota está tendo sua última aula com Lily e Nina, e elas estão muito orgulhosas ao ver quão melhor o Prota está. Então o Prota entrega o presente que ele fez para elas e fala qual monstro ele usou para fazer elas, o que deixa elas mais uma vez muito impressionadas, pois aqueles monstros eram muito fortes e que precisaria de vários aventureiros ranquear para derrotá-los. Ele diz que aquelas bolsas caberiam apenas uma mansão, como se fosse pouca coisa, mas Millie explica que aquela bolsa que ela queria comprar caberia apenas 2 carruagens, e ainda assim era extremamente cara. Ele explica que caso alguém além delas peguem a bolsa, ficaria com o peso de tudo que tem lá dentro. Elas explicam que isso fazia da bolsa além de um tesouro nacional e que seria difícil usá-la sem atrair suspeitas, mas mesmo assim as duas agradecem e se despedem do Prota. Afinal, elas não tinham mais nada para ensinar para ele. Já em sua casa, seu pai está brigando com ele por ele ter ido na Floresta dos Monstros, que era proibido pela segurança de todos da cidade, e o Prota fica ouvindo essa bronca por um tempão. Na cena seguinte, o Prota está derrotando um dragão vermelho, que faz seus status aumentar mais ainda. E nisso, 2 anos se passam, e ele está indo para uma cidade, e lá ele vai para a capital real, e deixa sua família muito empolgada. Porém, o seu pai lembra que apenas com 12 anos ele pode ir para a escola, e ainda falta 2 anos para isso acontecer. Mas sua irmã
Raine já tinha a idade suficiente, então ela vai realizar a prova. Então o Prota decide usar a magia para ver se o caminho estava livre de monstros. Então ele descobre que há 3 km há 10 humanos lutando com alguns monstros. O Prota avisa seu pai e fala para eles ir mais rápido para ajudar os cavaleiros, mas o Prota percebe que isso vai demorar, então ele decide usar sua magia de vento para ir na frente. Chegando lá, o Prota derrota todos os monstros rapidamente e deixa todos os cavaleiros espantados. Então ele se apresenta como o filho do Marquês e assim todos ficam mais tranquilos. E nisso chega os cavaleiros de seu pai e veem que a batalha já terminou. O Prota usa sua magia de cura para curar todos aqueles que estavam feridos. Ele usa sua caixa mágica para pegar os corpos dos outros cavaleiros para entregar para suas famílias. Quando seu pai chega no local, ele se surpreende ao ver que seu filho já resolveu tudo. E ao olhar para a carruagem, ele percebe que o brasão é da família do Duque Eric. Então a porta se abre e mostra duas meninas. E conhecemos a princesa Telestia e a filha do Duque, que se chama Silk. Elas ainda estavam muito abaladas pelo ocorrido. Então o Prota usa sua magia, que acalma o coração e a mente, e deixam as duas mais tranquilas. E assim o Prota ganha duas admiradoras, que chega a disputar pela atenção do Prota. E nisso elas descobrem que o Prota está indo para a capital real. E como também é o destino delas, elas sequestram ele e dizem que se sentem mais seguras se ele for com elas. E nisso elas viajam bem juntinhas ao Prota, e a todo momento jogando seu charme para cima dele. E elas insistem para ele tratar elas sem formalidade. E por ser uma viagem que demorará 7 dias, eles terão que parar para descansar. E nesse momento o Prota pensa que finalmente se livrará delas, mas elas insistem em dormir junto com ele. Mas seu pai chega e fala que mesmo que eles tenham apenas 10 anos, ainda seria inapropriado eles dormirem juntos. Mas pelo fato delas ficarem insistindo muito, o Prota decide aceitar, mas com uma condição: sua cama ficará longe da delas. Mas ao chegar no quarto, as camas estão quase grudadas, e elas decidem colocar ele para dormir no meio. Mas de repente elas decidem juntar todas as camas, como se fosse uma cama só para os três. E com isso o Prota acaba não conseguindo dormir. E assim vão passando os dias da viagem, e ele está cansado por não conseguir dormir. Até que finalmente ele chega no destino dele. E ao chegar, um cavaleiro, o vice-capitão da guarda real, chega para recebê-los e agradece o Prota para salvar seus homens e por trazer os outros corpos para suas famílias. Depois do cavaleiro agradecer ele descobre que teria uma audiência com o rei. E lá o rei agradece ele por ter salvo sua filha e a filha do Duque. E para recompensar o Prota de ter salvado elas, ele nomeia o Prota como barão. E ele também recebe 10 moedas de platina e além disso uma mansão. Até que de repente um marquês chega e questiona o rei, pois ele acabou de nomear uma criança como barão. Porém o rei coloca o marquês no seu lugar e insiste para que o Prota aceite esse título. O Prota aceita, mesmo não querendo, pois não tem como negar uma oferta do rei. Após isso, o Prota encontra o rei e o Duque Eric na sala de recepção, pois os dois pais gostariam de agradecer o Prota sem muita formalidade, pois eles estavam muito agradecidos do Prota ter salvado suas filhas. Até que de repente o Prota recebe uma notícia cabulosa: ele será noivo de Silk Telestia, pois eles ficaram muito próximos e até dormiram juntos. E o rei fala que isso não era apropriado para duas meninas solteiras, então a melhor opção era noivar eles, e que o casamento só seria oficializado quando eles forem maiores de idade. Porém, em outra cena, vemos o real motivo do rei casar a filha dele, a filha do Duque, com o Prota, e que era para observar de perto o quão poderoso o Prota era. E por esse motivo também que o rei deu a mansão e o título de barão para ele. E tudo isso foi combinado após a aprovação das duas garotas, e que ficam também muito animadas, pois vai casar com seu herói. Assim como seu título de barão, o Prota acaba não negando o casamento com as duas garotas e decide aceitar. O vídeo acabou, e se você chegou até aqui, eu sei que você gostou do vídeo. Então se inscreve no canal aí, deixa o like e comenta para eu trazer a parte 2.